Tudo bom, meu querido amigo César Cidade Dias? Fala, Baldacio! Bem, Tamo junto, cara. tudo bem, meu irmão? Tu tá de férias Tudo. da Band, né? Tô de férias daquele jeito, né? Sim. Sabe como é que Nós funciona aqui férias, a tradição, né? nós temos 5 pontas diferentes. Quando tu tira férias de uma ponta só. Não tem férias, né? Na verdade, isso não existe, né, Baldacio? Férias é uma coisa meio relativa, né? Cezinha, qual o tamanho da eliminação do Grêmio? Não tem precedente, eu acho. Porque, e eu vou colocar, até fiz um texto, Baldacio, tu me conhece bem, tu sabe que eu gosto muito de escrever, e eu comecei a escrever sobre isso com um sentimento curioso, porque o que a gente está vivendo hoje é um sentimento de resignação, cara, e uma resignação perigosa. Sabe, Baldassi, eu te dar algumas informações, por exemplo, o Grêmio perdeu 30 mil sócios na pandemia, e junto com a Série B, né, na soma pandemia Série B. E esses 30 mil sócios, eles não estão vendo solução para voltar. Eles não estão vendo um Grêmio lutando para voltar. Eu tenho uma. E quando tu toma. Deixa eu abrir só um parênteses. A minha experiência com sócio. As pessoas fazem 30 mil elocubrações, 30 mil ilações do que faz. Eu tenho que dar presente para o sócio e fazer. Cara, o sócio se mantém sócio por um motivo acima de todos os outros. Ter um Eu time acho gênio. competitivo. Ter um. Eu acho gênio isso. Isso é acima de tudo. Se o teu time está. Não estou dizendo nem ganhar títulos, mas teu time tem que disputar títulos. Isso que mantém o cara sócio. Eu fecho em todas as questões com teu sentimento. Só que quando tu vê uma pancada como a de ontem, o que eu senti nas pessoas, Baldasso, e é isso que eu queria que tu entendesse, o que eu senti nas pessoas foi uma sensação assim, não adianta. Com eles aí nós não vamos ganhar. E quando tu tem isso, meu velho, eu temo muito pelo que pode acontecer, entendeu? Eu temo muito pelo que pode acontecer. É aceitação, isso nunca é bom no momento ruim, né? E na verdade, o que a gente está vivendo, né? O que a gente está vivendo é a forma como a gente está encarando isso. Então, essa sensação é que me faz imaginar que o Grêmio vive um momento histórico ruim. E aí a gente torce para que as coisas possam se modificar, apesar de eu achar que hoje a nossa relação é uma relação mais complexa do que a gente imagina, muito mais complexa do que a gente imagina. Eu estou muito preocupado, estou muito Eu vou preocupado. te dizer o que eu vi ontem, cara. Tem muita gente estabelecendo uma parcela de culpa importante ao Roger. Eu até acho que ele errou, né? No segundo tempo, teve um momento que ele botou 3 centroavantes no jogo, eu acho que ele errou e tal. Mas assim... Você vê pela metade o jogo. Hã? Você vê pela metade, Claro, cara. acima de tudo, César, o que me chamou a atenção, e eu vi com muita atenção, eu tinha terminado a minha live, eu tenho aqui a Amazon, vi todo, sentadinho aqui no sofá onde eu vi todo o jogo do Grêmio de ponta a ponta, até para ter Tu também só comprou a Amazon ontem ou tu... subsídio. É. É que a Amazon tem umas pegadinhas, tá? Tem coisas na Amazon que tu abre e que além de tu ter a Amazon, tu tem que pagar de novo algumas coisas lá dentro. Eu pensei que o jogo do Grêmio ia ser isso, mas não, tava liberadaço. Mas enfim, eu olhei com muita atenção o jogo nos seus detalhes, nos seus pormenores. E, cara, a mim ficou a impressão nítida, clara, cristalina, de que o Grêmio tem sérios problemas de qualidade. Qualidade. O Grêmio tem algumas situações que eu acho que cabem refletir. Eu não vou dizer aqui que o Orihuela é insuficiente, porque isso os caras sabem. Não vou dizer que o Thiago Santos é limitado, porque isso os caras sabem. Mas tem algumas coisas que eu acho que o contexto do Grêmio tem que refletir. Por exemplo, nós cansamos de dizer que o Diego Souza é o cara que vai lá e eventualmente vai te dar uma solução, vai fazer o gol de cabeça, que ele é muito bom nisso e tal. Ok, só que assim, qual é o preço dessa solução eventual? É 89 minutos do jogo depois sem ter nenhuma participação ofensiva? A outra questão que me chamou a atenção no jogo. Tu sabe que eu tenho uma opinião mais contundente que a tua, inclusive, em relação ao Jeromel. Eu acho que o Jeromel é da galeria de Ayrton Ferreira da Silva e de Hugo de Leon. Eu acho que ele é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Só que, cara, o Jeromel... não existe mais aquele Jeromel. Então, acho que são reflexões de qualidade que especialmente o Grêmio tem que fazer. Pois é, eu tenho que concordar com algumas coisas. Eu só acho, Baldasso, que quando a gente está
numa relação como a que o Grêmio tem, por isso que eu falo da resiliência e da necessidade da gente avaliar de uma maneira um pouquinho mais forte o que está acontecendo, é que quando a gente imagina um Grêmio do jeito que está, eu não posso julgar individualmente nada. Se eu começar a trabalhar individualmente a relação que eu estou tendo hoje com o processo, não vai sobrar ninguém, velho. Tu sabe disso melhor que eu. Se eu começar a avaliar o Jeromel, eu não vou avaliar o Jeromel. Eu posso avaliar o Orejuela. Por que o Orejuela parou de jogar futebol? Já parou para pensar isso? O Orejuela nunca foi bom. Tá bom, mas ontem ele não parecia nenhum jogador profissional, né? Aí tu vai o Thiago Santos. O Thiago Santos é ruim? É ruim, tem dificuldade? Tem. Mas ele é o que foi ontem? Por que ele é o que foi ontem? Então, isso é que a gente tem que avaliar. Eu acho que e aí a gente vai... o contexto é maior. Eu acho que nós temos que olhar o macro. É evidente, evidente, evidente. Nós não podemos imaginar um Grêmio tão abaixo como foi ontem. Como foi ontem. E aí eu vou te dizer, e é mais maluco do que a gente imagina, também mostrou virtudes. Também mostrou virtudes. Num jogo daquele nível, também mostrou virtudes. Nós vimos um Grêmio com alguma capacidade dos meias. Eu vi o Gabriel, que parece um jogador interessante, que precisa ser avaliado. Entendeu? Eu acho que o Rildo começou a mostrar algo diferente também. Eu acho que tem qualidades, entendeu? E quando tu olha essas qualidades, tu começa a ver, opa, então vamos ver, o que a gente pode proporcionar, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode fazer para tentar ver um Grêmio um pouquinho melhor ali na frente. Uma coisa que fica evidente na nossa avaliação, isso serve para ti e para as tuas questões também, é que o nosso parâmetro está ruim, né? O time do Mirassol, que joga o Campeonato Paulista, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro, assim como o Ipiranga de Erechim, assim como o São José, ele não é melhor que os nossos times do interior, ele é um time de outro padrão em relação aos nossos times do interior. E aí a gente tem que ter parâmetros. Por exemplo, nós vamos ter um jogo, que é o Grenal daqui a uma semana, se é que vai sair o Grenal. Imagino eu que vá. E aí a gente vai ter algumas situações. Então, olha, a situação realmente é uma situação diferente, difícil, que precisa do nosso pensamento, da nossa avaliação. Eu quero imaginar que o Grêmio vá construir algumas coisas mais sólidas. Por exemplo? Mas, por exemplo, definindo o Vijaçante, que ontem não pôde jogar em razão do acidente lá do Beira-Rio. Acho que vai jogar o Bitelo. Acho que o Gabriel ontem começou a ganhar uma possibilidade de posição. Existe uma corrente no Grêmio que fala que não pode jogar os meninos. Hoje já tem uma corrente forte no Grêmio que diz isso. Que os meninos não podem jogar, que os meninos não vão dar conta. Mas eu acho que o Rildo ontem ganhou pontos também. Se a gente conseguir consolidar até o final do Gauchão algumas surpresas e possibilidades, bom, aí a gente começa a ganhar espaço.